Meus queridos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que excede todo entendimento, esteja com você. Estamos aqui mais uma vez, graças a Deus, para passarmos a nossa lição da Escola Bíblica Dominical, uma escola sem igual. A lição de número 5, 1º de agosto de 2021. Que tem como título O Reinado de Acasias. Vamos saber como foi o reinado de Acasias neste dia. Texto áureo. Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois tu, ó justo Deus, provas o coração e a mente. Salmos 7, 9, é um atributo do Senhor, a onisciência. Deus, ele conhece o que nós pensamos. Deus, ele conhece aquilo que está no nosso interior. Só o Senhor que tem condição de fazer isso. Verdade prática. A coragem de Elias é exemplo e incentivo para os que são chamados a pregar e a exortar segundo a palavra de Deus, independentemente de classe, raça ou credo. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em 2 Reis, capítulo de número 1, os versículos de 1 ao 8, e depois do 13 ao 17. É bom que os irmãos possam fazer esta leitura aí na sua casa. O nosso primeiro tópico da nossa lição fala assim: um reinado marcado pela idolatria. E aqui a gente já vê de princípio que o reinado de Acasias, ele foi marcado pela idolatria. Vamos ver aqui o primeiro tópico. O Deus de Acasias, Deus com letra minúscula de Acasias. Acasias era filho de Acabe, lembramos disso, e Jezabel, e foi sucessor do seu pai no trono de Israel. Acasias venerava o deus Baal-zebub, era um deus ali da cidade de Ecrom, e Acasias ele venerava, ele adorava esse deus. Uma das 5 cidades dos filisteus, a sudoeste de Canaã, que é Ecrom. Ao adoecer em razão de uma queda, enviou mensageiro para consultar esta divindade, a fim de saber se viveria ou morreria. Está lá em 2 Reis, capítulo 1, versículo de número 2. Vamos lá. Primeiro, o rei Acasias adoece. E quando ele adoece, como ele era já adorador de Baal-zebub, ele venerava este Deus, ele adorava este Deus, então ele mandou seus mensageiros, ou seu mensageiro, consultar a Baal-zebub. Este que é um grande problema que de Acasias. Vamos ver. Vamos botar aqui Acasias. Acasias. O primeiro ponto aqui de Acasias. Consulta. Consulta. O primeiro ponto de Acasias foi a consulta. Ele então manda os seus mensageiros consultar ao seu suposto, ou seu Deus, né? Deus com letra minúscula, sobre a sua enfermidade. Ele queria saber se ele iria continuar vivo ou se ele iria morrer. Então ele faz essa consulta. Mas esta consulta foi totalmente equivocada.
A primeiro porque ele não ia trazer resposta. E se viesse com alguma resposta, não era uma resposta verdadeira. Mas por que não era uma resposta verdadeira? Se porventura algum deus daquele ali, do Baal-zebub, ou alguém disfarçado, ou alguma entidade, dissesse para ele se iria morrer ou não, ele estava equivocado. Porque o único que tem o poder de dizer quem vai viver ou morrer é Deus. Então não existe outra pessoa que possa dar sentença de morte ou de vida a qualquer pessoa. Se ele chegasse ali com esta resposta, não, você vai viver, mas já estava decretado por Deus, ou se já estivesse decretado por Deus que ele iria morrer, ele poderia fazer o que fosse. Ele poderia ser rei, ele poderia buscar os melhores médicos, ele poderia buscar as entidades, ele poderia buscar tudo o que tivesse ao alcance dele. Mas se Deus falasse, vai morrer, ninguém daria a vida. Porque este poder pertence a Deus. Deus é o único que tem condição de dizer, você vai morrer, ou então você não vai morrer. Porque Deus que guarda, Ele que tira, Ele que dá, Ele que abate, Ele que exalta, Ele que faz descer a sepultura e Ele que faz subir a sepultura. Assim diz a palavra do Senhor. Mas Ele manda consultar a Baal-zebub se iria morrer ou se ele iria viver por causa daquela doença. Então, esta consulta foi equivocada, o que ele fez. Deus não se agradou desta consulta de Acasias. Deus não se agradou que ele foi consultar a Baal-zebub mandando seus mensageiros. E temos que tomar muito cuidado em nossas vidas. Quem é que nós consultamos? Quem é que nós usamos esta consulta? De muitas vezes existem diversos líderes que se dizem líderes religiosos, que se dizem guias espirituais, que se dizem homens e mulheres de Deus, que muitas as pessoas procuram para se consultar e acaba caindo do cavalo, como diz o ditado. Acaba dando errado. Porque essas pessoas não são líderes espirituais. Porque essas pessoas não são direcionadas por Deus. E de muitas vezes as pessoas expõem os seus problemas para pessoas que não é para ser expostos. O seu problema, os seus problemas que não são para serem expostos. Muitas pessoas procuram determinadas pessoas para consultar algo na sua vida que não é o correto. Tem que buscar a pessoa certa. Tem que buscar aquele que você vê. Não, verdadeiramente, este é um líder espiritual. Este eu posso seguir, este eu posso me abrir, porque eu tenho certeza que ele tem uma palavra de Deus para a minha vida. Eu tenho certeza que ele tem uma palavra que irá iluminar o meu caminho e as minhas decisões. Não procurar qualquer pessoa, porque essas pessoas podem nos levar à derrota. Glória a Jesus. Temos que tomar muito cuidado ao consultar determinadas pessoas. Temos que abrir os nossos olhos e ver realmente quem são e quem não são, principalmente nos dias atuais, principalmente nos nossos dias que estão surgindo muitas pessoas que se dizem homens de Deus, muitas pessoas que se dizem mulheres de Deus, muitas pessoas que se dizem que têm experiências com Deus, muitas pessoas que se dizem ser usados por Deus e na verdade não são. Tomemos cuidado. Vamos ser prudentes. Olharmos e buscarmos o consultar a pessoa certa, que irá nos trazer uma resposta de Deus. Mas Acasias fez errado.
No segundo subtópico, Acasias segue os passos de seus pais. Acasias, ele aqui diz que no seu curto reinado de 2 anos, ele conseguiu superar a maldade de seus antecessores. Acasias seguiu o péssimo exemplo de seus pais, que certamente não acataram o sábio conselho de Salomão, que era para instruir os seus filhos. Vamos ver aqui mais um ponto. Acasias, ele segue o péssimo exemplo. Aqui outra palavra muito boa. Qual é? Exemplo. Esse exemplo saiu um pouquinho feinho. Vou tentar fazer outro aqui, mas o exemplo a gente tem que buscar o correto. Exemplo. Vou botar aqui. Pronto. Exemplo. Acasias, ele não conseguiu entender, ele não conseguia perceber que os caminhos que ele estava tomando não eram caminhos direcionados por Deus. Se ele não conseguiu ou ele não queria entender isso, porque de muitas vezes as pessoas sabem o que é a verdade, sabe quais são os caminhos que levam aos céus, os caminhos que agradam a Deus, mas na verdade não querem seguir. E Acasias, ele seguiu o péssimo exemplo dos seus antecessores, dos seus reis antecessores ou dos seus pais. O péssimo exemplo. Então, o que nós temos que olhar para Acasias e tomar de exemplo? Exemplo é que nós não devemos tomar os maus exemplos nas nossas vidas, ou os maus exemplos para seguirmos. Acasias, ele seguiu os péssimos exemplos de seus pais, o seu pai Acabe, a sua mãe Jezabel, que não adoravam e nem buscavam a presença do Senhor. Esses maus exemplos fez com que Acasias mergulhasse na corrupção do pecado. Fez com que Acasias se desviasse da presença de Deus. Então nós temos que olhar quem são os bons exemplos e os maus exemplos. E nunca devemos nos mirar nos maus exemplos. Hoje a gente vê também muitos, milhares, centenas, pessoas que são maus exemplos, mas que não nos representa. São maus exemplos que nós não tomamos como exemplo para as nossas vidas. Infelizmente, os escândalos virão por esses maus exemplos que se dizem ser o que não são. E de muitas vezes engana, mas a Deus ninguém engana. Aí muitas pessoas falam, mas fulano fez isso de errado, mas ciclano fez isso de errado, olha para cá. Não siga os maus exemplos, busque sim os bons exemplos, que por certo tem alguém que nós conhecemos, tem alguém que está ao nosso lado, que são bons exemplos e que nós devemos seguir estes que a gente olha e diz, não, verdadeiramente, ali é um homem ou uma mulher de Deus. Esses bons exemplos nós temos que seguir. Não nos mirarmos nos maus, devemos mirar sim nos bons marcos antigos, mirar sim nas boas pessoas, pessoas que têm conduta ilibada, pessoas que a gente olha e fala assim, só pelo rosto a gente observa, este sim tem a presença de Deus. Esses são bons exemplos. Eu quero me mirar nele, eu quero ver como ele se doa para a obra, eu quero ver como ele se esmera em fazer a vontade de Deus, como ele evita o pecado, mesmo sendo pecador e reconhece os seus pecados, mas são exemplos, são pessoas que dão exemplos, que seguem a palavra de Deus. Assim como o apóstolo Paulo, sede meus imitadores,
como eu sou de Cristo. Então devemos buscar estes homens que são imitadores de Cristo para nós tomarmos como exemplo. Não foi isso que fez Acasias. Ele tomou os maus exemplos, os péssimos exemplos de seus pais. Se seus pais não lhe dão bons exemplos, procure outra pessoa para se mirar, para se espelhar e dizer assim: "Oh Jesus, eu quero ser assim, eu quero buscar a sua presença desse jeito." Glória a Jesus. E que nós devemos ter bons exemplos para dar àqueles que estão ao nosso redor, para dar aos nossos filhos, para dar àqueles que estão à nossa frente, aqueles que estão à nossa retaguarda, aqueles que estão à nossa volta. Devemos buscar sempre bons exemplos para a glória do nome do Senhor. Ninguém é perfeito. Todos nós somos falhos e pecadores, mas reconhecemos a misericórdia de Deus para com as nossas vidas. Não vivemos no pecado, somos pecadores, mas não vivemos e nem amamos a prática do pecado. Glórias ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O outro ponto, o tópico 2. Elias desafia a adoração a Baal. A corajosa intervenção de Elias. Vamos lá. O rei Acasias enviou seus emissários para consultar o falso deus Baal-zebub. Isso a gente já falou. Mas o anjo do Senhor ordenou ao profeta Elias que se encontrasse com ele em Samaria e os exortasse com uma dura palavra: porventura não há Deus em Israel, para irdes consultar a Baal-zebub, o deus de Ecrom? 2 Reis, capítulo 1, versículo 3, parte B. Porventura não há? Mas quando ele vai consultar, quando os mensageiros, os emissários, vão consultar a Baal-zebub, no meio do caminho o Senhor fala com Elias, o anjo do Senhor fala com Elias: olha, vai lá consultar, vai lá perguntar àqueles emissários, e manda mensagem para aqueles emissários, para o rei: não tem rei em Israel não para se consultar? Essa foi a pergunta. E aí, no subtópico 2, a resposta de Elias aos soldados. Quando o rei ficou sabendo da profecia de Elias, enviou em 3 ocasiões diferentes um oficial com 50 soldados para conduzir Elias ao palácio. Ali, nesses 3 oficiais com 50 soldados. Na primeira vez, levou 3 oficiais com 50 soldados e diziam: se tu és o homem de Deus, desce, vem conosco. Ele disse: se eu for homem de Deus, consuma vocês seus 50. Aconteceu a primeira vez. Depois aconteceu a segunda vez. Na terceira vez, o capitão, ele já olhou assim, já falou: não, já vou temeroso. Eu tenho observado que ele é diferente. Que ele é um homem de Deus. Assim como desceu o fogo dos céus e mataram aqueles outros que me antecederam, pode acontecer comigo. Então eu vou fazer o quê? Não, eu vou lá temendo ao Senhor. Eu vou lá temendo que aquele homem é o homem de Deus. E eu vou lá temendo a esse Deus que ele serve. Então ele se ajoelhou, suplicou ao homem de Deus que ele poupasse a sua vida. Então, por bondade e misericórdia, o Senhor ouviu aquele sincero clamor e ordenou ao profeta que os acompanhasse até o palácio em segurança. Então, quando ele chegou lá se aquebrantando, se humilhando, Deus teve misericórdia e disse: Elias, desce com ele. Elias então desceu com ele. E qual foi a resposta do Senhor que a gente vai ver aqui no terceiro tópico? Mas o terceiro subtópico do segundo tópico é um ministério de fogo, porque Elias é conhecido como ministério de fogo. O homem que orava e Deus fazia descer fogo dos céus. Então, no Monte Carmelo, com profetas de Baal, 1 Reis 18, 38, apareceu fogo também quando ele estava ali dentro da caverna, apesar de Deus não estar presente ali no fogo. E também, em 1 Reis 19, esse agora é o assunto que nós estamos dando, quando ele orou 2 vezes, desceu fogo do céu e consumiu aqueles homens. Por isso que Elias é conhecido como um ministério de fogo, que é o ministério de Elias. Vamos lá. Terceiro tópico agora. A doença de Acasias e sua morte. O julgamento do Senhor contra Acasias.
Deus mandou Elias dizer ao rei que jamais seria curado ou sairia vivo. Ele conhecia Acasias, estava sentenciado à morte. Ele conhecia as maravilhas que Deus havia operado no meio do seu povo no passado. Como poderia opor-se a Deus e negligenciar suas leis daquela maneira? Então, Acasias, ele sabia que era Deus. Acasias, ele já tinha visto, ouvido dizer que quando estavam lá os profetas de Baal e quando Elias fez aquele confronto, que se fosse Deus, responderia, quem fosse Deus responderia com fogo para consumir aquele holocausto. Então os profetas de Baal começaram a clamar a Baal e Baal não respondeu. Mas quando ele clamou ao Deus de Israel, ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Senhor mandou o fogo do céu e consumiu o holocausto, a pedra, a lenha, e chupou ali toda a água, também consumiu toda aquela água ali também. Então, é certeza que ele já tinha ouvido essa história. Mas mesmo assim, ele não saía do seu estado pecaminoso e idólatra, porque foi vontade dele, vontade deliberada, vontade própria. Ninguém impõe nada de ninguém. Os caminhos que nós seguimos, nós somos os responsáveis pelas consequências. O caminho que eu sigo, eu sou responsável pelas minhas consequências. As atitudes que eu tomo, eu sou responsável pelas minhas consequências. É certo que as minhas atitudes, os meus caminhos, eu tomo agora, mas a consequência ela é certa e eu não posso evitar. O meu caminho eu posso evitar. Eu posso ir seguir A ou seguir B, seguir o caminho da esquerda ou seguir o caminho da direita. Aqui eu ainda tenho condição de decidir o que eu quero. Esse que é algo maravilhoso, que eu tenho condição de decidir o que eu quero. Mas, a partir do momento que eu decidi o que eu quero, as consequências agora eu não tenho mais opção. Elas vêm do jeito que eu seguir o meu caminho. O caminho que eu escolher eu posso optar. Mas a consequência quando vem, eu não posso correr. Eu não posso falar, eu não quero essa consequência não. Eu não posso dizer, eu vou fugir desta consequência não, porque ela corre atrás de mim, porque ela me acompanha todos os dias da minha vida, porque ainda que seja uma consequência boa, louvado seja Deus. Mas quando é uma consequência ruim, Deus tenha de misericórdia. E ela nos pega. É por isso que devemos plantar coisas boas, para que coisas boas nos acompanhem todos os dias. É por isso que devemos pregar a paz, para que a paz ela nos acompanhe todos os dias. É por isso que devemos andar nos caminhos de Jesus, porque o Senhor Jesus nos acompanhará todos os dias e não nos desamparará. Glória a Jesus. Então ele conhecia o Deus de Israel, mas mesmo assim ele continuou andando nos caminhos errados da idolatria. E devemos ter a consciência de que essa infidelidade, a infidelidade leva o nosso relacionamento com Deus à ruína. A infidelidade, a idolatria leva o nosso relacionamento com Deus à ruína. E por isso devemos tomar cuidado para que os nossos erros e as más condutas dos nossos antepassados, daqueles que nós tomamos como exemplo, nós não venhamos seguir, para que também não venhamos tornar a cair a ruína. Devemos tomar muito cuidado nas nossas decisões. O segundo subtópico do terceiro tópico fala sobre a determinação de Elias e a morte do rei. Ao ser convocado à presença do rei pelos oficiais e seus soldados, o profeta não titubeou em repetir o que já havia dito anteriormente aos mensageiros de Acasias. Desta cama a que subiste não descerá, mas certamente morrerá. Elias, quando vai à presença do rei, ele não pensa duas vezes. Ele não fica preocupado que o rei vai pensar ou deixa de pensar. Ele não fica com medo em dizer uma verdade de Deus. Então,
ele fala, olha, o que eu disse lá para os seus servos, eu digo aqui também para o Senhor. Da cama em que subiste, certamente morrerás e não viverás. Que ele fala ali, ó. Desta cama que subiste não descerás, mas certamente morrerás. Ele fala na frente do rei, que o rei iria morrer. Porque ele tinha certeza do que ele estava dizendo. Porque o que ele estava dizendo não eram palavras de Elias, eram palavras de Deus. E ele tinha confiança na palavra de Deus. Ele não pensou duas vezes, porque ele sabia que o que ele trazia era de Deus, não era dele. E quando nós falamos do que é de Deus, não devemos temer as consequências, porque se Deus falou, Deus garante. Agora, o que não pode é sair dizendo o que Deus não disse. Se Deus não disse, então Deus não confirma e Deus não estará neste negócio. Mas se Deus falou, Deus confirma, pode ser o que for. Ainda que diga assim, ó, vai chover, a gente olhe para os céus e olhe para um lado e olhe para o outro, vê os céus, o céu azul, não tem como chover não, mas Deus falou que vai chover, se prepare, prepara o guarda-chuva, prepara a sombrinha, porque é certo que vai chover. Quando o homem de Deus manda o seu servo ir lá olhar, olha lá se vai chover. Quando ele volta, você viu não a nuvem? Não vi não, mas eu só vi ali um indício que ia chover. Não vi não, mas tinha uma nuvem lá pequenininha do tamanho da mão do homem. Aí o profeta diz, pronto, vai, porque este é o sinal que haverá chuva. Glória a Deus. E aquela mãozinha lá, uma nuvem do tamanho da mão do homem, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai tomando todo o céu, vai enegrecendo. De repente, a chuva desce, porque a palavra foi de Deus. Se Deus mandou, Deus garante. Por isso que Elias tinha essa certeza, essa confiança no Deus. O terceiro subtópico, para finalizar, as qualidades de Elias. Vamos ver, intimidade com Deus. Nós precisamos. Promover a adoração ao Deus de Israel, nós precisamos. Clareza e assertividade em suas sentenças, nós precisamos. Fidelidade, nós precisamos. E além de tudo, coragem, nós precisamos. Ainda hoje o Senhor busca os homens e mulheres que sejam corajosos e obedientes, a fim de serem usados por Ele em sua grande obra. Que Deus, através do Espírito Santo do Senhor, nos dê coragem. Coragem para dizer não ao pecado. Coragem para dizer não à preguiça. Coragem para dizer não a tudo que nos afasta do Senhor. Coragem para dizer não ao desânimo. Coragem para dizer não ao retrocesso. Coragem para dizer não, eu vou permanecer firme. Coragem. Coragem para dizer, hoje eu vou ler a palavra do Senhor. Coragem para dizer, hoje eu vou orar. Coragem para dizer, hoje eu vou à igreja. Coragem para dizer, hoje eu vou adorar. Isso tudo eu preciso de coragem, na ação do Espírito Santo na minha vida, que por certo Ele vai nos ajudar a termos esta coragem e buscar a presença de Deus. Glória a Deus, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude e que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos levante como homens e mulheres corajosos que buscam a presença do Senhor, que confia na palavra do Senhor, que prega a palavra do Senhor, a fim de que o Senhor confirme com seus sinais, poder e maravilhas. Somos muito necessitados do Senhor, muito dependentes do Senhor. Somos muito carentes do Senhor. Que Deus nos ajude, que Deus nos guarde, que nos proteja para a honra e glória do seu santo nome. Que Deus abençoe você. Se você puder, se inscreva aí no canal. Se você puder, compartilhe. E que o nome do Senhor também seja glorificado na sua vida e em nossas vidas. Que você possa ir para a escola dominical, contribuir lá com o seu professor. Eu te peço, ore por mim, ore por minha família, ore por nós, para que possamos continuar essa obra para a glória do nome do Senhor. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Até a próxima semana, se Deus nos permitir.
A paz do Senhor Jesus para todos.